Salve, salve geral, queridos telespectadores. Bora começar mais um Campus em Ação, com vídeos universitários de todo o país. É nesse espaço de pesquisa e experimentação que a gente se encontra toda semana, apresentando as produções audiovisuais das universidades brasileiras. E hoje o nosso desafio será ouvir o silêncio. Peraí, Edu, como é que a gente ouve o silêncio? Como escrever um roteiro ali. De um lado a gente tem a imagem, do outro a gente tem o áudio. Ambos se complementam, mas nem sempre são percebidos ao mesmo tempo. Sim, e para alguns as imagens estão vivas, presentes na cena, mas carregadas de silêncios. Quem tem uma perda auditiva pode nos dizer com mais propriedade. Para isso, a gente assiste ao vídeo Implante Coclear, Eu Escolhi Ouvir. Documentário realizado pelos alunos do Unify, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Bora assistir? Aí eu peguei um papel, procurando a caneta, não achei a caneta. Eu peguei lápis mesmo que tinha ali e escrevi alguma coisa. O primeiro risco que eu fiz, eu escutei um barulho. Eu ouvi o telefone tocando e eu fiquei louca, eu nem acreditei que eu estava ouvindo de novo. E o som que eu mais gosto é... gosto de ouvir os pássaros, gosto de ouvir música, gosto de ouvir meus desenhos, minha mãe e tudo mais. Recostar numa árvore e ouvir um passarinho cantando lá em cima, emoção fantástica. Lágrimas, lágrimas. O implante coclear, ele não amplifica o som. Ele pega o som pelo microfone, então os sons que estão no ambiente, e ele transforma esses sons em impulso elétrico. Ele tem duas partes. Uma parte interna, que é colocada cirurgicamente, então o médico insere essa parte no momento da cirurgia. Isso daqui que a gente chama de receptor interno fica embaixo do couro cabeludo e esse processador de fala ele fica acoplado aqui atrás da orelha do paciente e graças a esse ímã nessa antena externa ele vai estar grudado nessa parte no receptor interno. Aqui ele tem microfones que vão captar o som do ambiente. Esses sons eles vão ser mandados por ondas de rádio para essa antena, que vai mandar para a antena interna, que está lá embaixo do couro cabeludo. Aí esse estímulo vai ser processado nesse microcomputador, que é o receptor interno, que por sua vez vai estimular o feixe de eletrodos que está aqui dentro da cóclea. Aqui dentro da cóclea, a gente vai ter essa estimulação elétrica que vai ser mandada para o nervo auditivo, para o nosso cérebro, onde a gente vai poder entender esses sons. As causas de surdez a gente geralmente classifica de acordo com a idade, né? Existem os do nascimento e existem aqueles após o nascimento, então são os pré-natais e os pós-natais. A gente tem diferentes tipos de perdas de audição, né? E diferentes formas delas serem tratadas.
Por exemplo, dependendo do que causou a perda auditiva, você pode ter um tratamento que pode ser com medicamento, você pode ter tratamentos que são cirúrgicos, mas existem alguns problemas que você não tem tratamento nem medicamentoso e nem cirúrgico que devolvam a qualidade auditiva para esse paciente. Então daí a gente vai pensar nos aparelhos auditivos e nos implantes. O Thaleson, o nascimento dele foi uma semana antes da data prevista. Na faixa dos 3 anos, ele teve uma pneumonia dupla, da qual a gente tomava medicamento, dava medicamento, o médico dava, outro trocava e não estava tendo resultado, né? E aí ele foi internado, foi tirar raio-x, de lá mesmo ele já teve que internar, não deixou nem eu ir embora com ele. Ele internou e a médica tinha que dar um plasma para poder dar um medicamento mais forte. E eu com medo dele tomar esse medicamento. Ela falou, ou é isso ou a vida do Thaleson. Não era teimoso, ele era obediente. Eu falava com ele, ele não obedecia. Quando eu chegava a pegar ele assim, né, para corrigir ele, ele assustava. Então eu percebi que ele não estava ouvindo bem. Aconteceu de forma inesperada. Eu estava boa, ótima. Comecei a sentir dor de cabeça, estômago ruim. Minha mãe achou que era uma má digestão e ficou achando que logo passaria. E logo depois, no dia seguinte, já entrei em coma e só acordei 3 dias depois, já totalmente surda dos 2 ouvidos. Meningite, meningocócica do tipo C, da mais grave. Eu podia ficar paralítica, eu podia ficar cega, podia ficar surda, sem memória, se tivesse mancha no cérebro. Tudo podia acontecer, mas graças a Deus eu perdi somente a audição. O Cadu foi uma criança muito esperada. Por mais de 15 anos eu vinha tentando engravidar sem sucesso. Ele foi uma criança que nasceu de 36 semanas e por conta disso ele no parto contraiu infecção hospitalar que evoluiu para uma meningite bacteriana. Depois disso ele foi transferido para uma UTI neonatal e lá ficou 21 dias entubado, respirando por aparelhos e tomando uma quantidade muito alta de antibiótico para combater a meningite. Eu nasci ouvinte e aos 11 anos, em 73, eu tive meningite. Tivemos epidemia de meningite no Brasil inteiro. Eu fui um dos primeiros a pegar essa meningite e perdi a audição de ambos os ouvidos, completamente. Eu levei ao médico, ele falou assim, não, criança na faixa de 3 anos é assim mesmo. 3 para 4 anos, essa idade, eles ouvem o que quer. Quando não quer, eles não ouvem. Mesmo assim, eu pedi na creche para que eu observasse ele. Aí eu comecei a observar melhor, aí fiz aquele exame Ibera, deu perca auditiva, até que ele pôs o aparelho convencional. A gente nem ouvia falar em teste da orelhinha como o teste do pezinho, por exemplo. Então, esse exame foi solicitado do Cadu por conta da estadia dele na UTI e por conta dos remédios que ele tomou. Passamos por todos os especialistas. Por último, o que a gente achava que era o menos importante, que era a fonoaudióloga, vamos dizer. E no primeiro contato, no primeiro exame, já aquela resposta, aquilo foi um baque. Assim que eu fiquei surdo, eu não coloquei o aparelho imediatamente. Foram 6 meses depois para colocar o aparelho. Esse foi o tempo para aprender a leitura labial. Depois que eu usei um aparelho auditivo, eu fiquei até os 37 anos usando o aparelho convencional. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui fazer exame de audiometria e a médica constatou que eu não estava ouvindo o suficiente para aquela época. Aí ela me fez uma pergunta, você quer operar? Aí eu falei, operar? E aí depois eu perguntei para ela como seria isso. Ela falou, um aparelho que você colocava dentro e depois tinha a parte de fora. Meu pai estava numa banca de revista e viu o exemplar da Folha de São Paulo. Aí logo na capa estava escrito, chega ao Brasil um implante inédito para curar a surdez.
Ele comprou, chegou em casa todo feliz, aquela noite foi uma festa lá em casa. Aí um mês depois a gente já estava aqui no hospital. E tem um anjinho desses especial que Deus colocou no nosso caminho, que estava recém-chegada do Rio de Janeiro, tinha ido fazer uma especialização, e ela viu falar lá no Rio de Janeiro sobre implante coclear, isso há 11 anos atrás. E aí a gente passou um e-mail para a USP, e a USP nos respondeu: mãe, não é aqui, existe um tratamento, sim. E aí ela nos encaminhou, nos orientou e tudo, e assim começou. Quando eu descobri o implante, tinha uma prima que morava na Flórida. Então ela me falou do implante lá, mas eu não tinha condições de viajar para lá. E ela foi até o hospital, conversou com o diretor do hospital e o próprio hospital pagou essa minha viagem até lá, a cirurgia do implante, a ativação, e eu me hospedei em casa de parentes lá na Flórida. Então, a primeira coisa, o paciente tem que ser avaliado por um médico, otorrinolaringologista. Vão ser pedidos vários exames e aí o médico que vai ter, junto com a equipe de fonos, né, ele vai ter condições de avaliar se o paciente está apto para fazer o implante ou não. Se ele tem condição clínica para isso, então se a saúde dele permite que ele faça a cirurgia. Bom, o serviço social aqui do HC do Unicamp, a gente faz um acompanhamento de todo o processo, desde o pré-implante, assim que eles fazem o cadastro. Um dos primeiros, depois do contato médico, o primeiro contato até do serviço social, que a gente encaminha orientações gerais em relação a transporte, alimentação, a casa de apoio de hospedagem que o hospital não possui, então a gente fornece algumas orientações em relação a isso e orienta também em relação ao TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é fornecido pela Secretaria de Saúde aos pacientes quando não tem o tratamento na cidade de origem ou nas regiões próximas. Então é fornecido via Secretaria de Saúde. E como a Unicamp acaba recebendo pacientes do Brasil inteiro, então o uso de TFD é muito grande pelos nossos pacientes. No HC é feito via sistema online, que existe um site, o paciente faz o cadastro nesse site, a equipe médica avalia, se ele estiver dentro dos critérios, já agenda uma consulta para ele. E depois que ele está com a consulta agendada, o serviço social também faz contato para confirmar a data da consulta e passando algumas orientações. Tá ouvindo a campainha? Pausa para o intervalo e a gente volta com Campus em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campus em Ação de volta. Você continua assistindo ao vídeo Implante Coclear, eu escolhi ouvir. Por que eu fiz nos Estados Unidos em 99? Porque eu não sabia que existia implante coclear aqui no Brasil. E já existia lá em Bauru. Por que eu não sabia? Porque não era muito divulgado, não se falava muito sobre isso na mídia. A gente descobriu que a Isadora tinha uma perda auditiva, então assim, o primeiro caminho que nós seguimos foi procurar famílias que tinham o mesmo problema que a gente, para a gente saber qual que era a expectativa, o futuro dessas crianças que nasciam com deficiência auditiva. Vamos falar mais sobre o implante? Vamos procurar mais as pessoas que podem ouvir assim como eu estou ouvindo? Então a gente fez um blog no Yahoo, chamado de FIC, o Fórum do Implante Coclear. Esse fórum foi juntando pessoas e familiares de pessoas que precisavam usar o implante. Então surgiu uma ideia, por que não? Vamos nos encontrar em algum lugar algum dia para nos conhecer pessoalmente? E assim foi o primeiro encontro que nós fizemos lá em São Paulo, por volta de 2001, 2002. Então, desde essa época, esses encontrinhos vêm acontecendo em várias cidades do Brasil. Grupos a gente até se ajudava muitas vezes financeiramente, sabe? Quebrava o aparelho de um, emprestava para o outro, emprestava pilha. Na época a gente achava que você tinha um filho com deficiente auditivo, que era só você, que você estava sozinho no mundo. E aí quando a gente começava a conhecer mais um, e mais um, e mais um, e o grupo ia crescendo, você começava a ver que o que era uma dificuldade já era uma normalidade pra gente. Eu percebo que hoje ela se sente feliz dentro do grupo. Ela vê que ali ela não vai, ela tem pessoas que têm o mesmo problema que ela. Eu sinto que ali, quando ela chega em casa, ela troca aquele monte de informação. Eu fiquei sabendo que tem um aparelho que faz isso. Eu fiz uma amizade nova. E todas as vezes quando ela sai de um grupo, de uma reunião dessa, ela sai realmente. Ela sai com uma pessoa nova na vida dela.
e que pessoas que vão agregar. A ideia é encontrar pessoas que já usam o implante, nivelar as expectativas, controlar a ansiedade e, claro, socializar, né? Conhecer as pessoas pessoalmente, que a gente conhecia só na internet. Fui anotar alguma coisa que para mim não esquecer de fazer no dia seguinte. Aí eu peguei um papel, procurando a caneta, não achei a caneta. Eu peguei lápis mesmo que tinha ali e escrevi alguma coisa. O primeiro risco que eu fiz, eu escutei um barulho. Aí eu fiquei olhando assim, me perguntando de onde vem esse barulho. Foi que eu me dei conta que aquele barulho que eu estava ouvindo era do risco do lápis com papel. Aí eu falei, poxa, é assim? Eu corri para contar para minha mãe, né? Que eu falei, mãe, tô escutando isso. E foi a primeira vez, depois de 4 anos e 8 meses, é que eu voltei a ouvir. Aí eu ouvi o barulho do meu sapato no piso do hospital. Eu ouvi o telefone tocando e eu fiquei louca, eu nem acreditei que eu estava ouvindo de novo. E o som que eu mais gosto é... gosto de ouvir os pássaros, gosto de ouvir música, gosto de ouvir meus desenhos, minha mãe e tudo mais. Lá em Manaus, a minha casa tinha um quintal com umas árvores assim, e passavam vários pássaros de vez em quando. E o Cadu, na porta da cozinha, ouviu aquele cantar, aqueles pássaros, piu, piu. E aí ele saiu procurando aquilo, sem saber o que era, e buscando, porque ele procurou em toda a cozinha, não viu nada que justificasse aquele som. E aí ele foi assim, caminhando para a porta, e essa descoberta, essa descoberta desse som, para mim foi super importante. Ouvi um passarinho cantando pela primeira vez com o implante. Foi emoção fantástica. Porque o aparelho antigo que eu usava, ele não me dava sons agudos, era só sons graves. Então havia 26 anos que eu não ouvia um passarinho cantando. E a primeira vez que eu ouvi, recostar numa árvore e ouvir um passarinho cantando lá em cima, emoção fantástica. Lágrimas, lágrimas. Porque aquela ideia, estou de volta ao mundo dos sons. Consigo ouvir coisas que antes eu não ouvia. Uma vez a colher caiu no chão e ele procurou, eu digo, ai, a colher caiu no chão, a colher caiu no chão. Quer dizer, eu fiz festa porque uma simples colher caiu no chão, mas não foi por conta da colher, foi por conta da descoberta que o meu filho tinha feito daquele som da colher caindo no chão. Assim, gente, como o caminhar, o pisar numa folha seca, aquele treque que a gente não dá valor, os nossos filhos, quando estão começando a ouvir, dá um imenso valor. A segunda emoção foi com a música Bolero, Bolero de Ravel. A música Bolero, ela começa muito sutil, muito baixo. Eu já ouvia Bolero de Ravel antes, mas não ouvia o início, a introdução da música. Com o implante, eu passei a ouvir, acostumei a ouvir, consegui ouvir a música desde o início e foi a segunda grande emoção com o implante coclear. Eu escolhi ouvir porque é como se arrancasse uma parte do meu corpo e eu escolhi ter essa parte do meu corpo, que é a minha audição, o meu ouvido. Eu escolhi ouvir porque era a melhor solução, a melhor saída, porque ninguém deve se dar por vencido. Se você tem um problema, você tem que tentar resolver, não é fugir, esconder. Escolhi ouvir. Na realidade, eu escolhi o meu filho ouvir. Na época, meu filho era um bebê, né? E cabia a mim, como mãe, essa responsabilidade. E eu queria, eu não posso negar, eu queria um filho que ouvisse, que falasse. E a medicina me proporcionava naquele momento isso. Por quê? Melhoria de qualidade de vida. Eu costumo dizer que sem usar de implante coclear é ter um estilo de vida. Você sabe que você vai seguir aquela regra, aquele estilo e aquelas dificuldades. Então eu escolhi ouvir sim, porque eu tenho qualidade de vida e eu sou feliz assim. Eu acreditei, eu busquei, eu joguei todas as cartas em cima do implante. E não deu errado, deu certo. Hoje meu filho ouve, hoje meu filho fala. E hoje ele tem a opção de dizer, quero ouvir ou não. Hoje tem 25 anos que eu estou com o meu implante, eu não consigo imaginar minha vida sem ele. Não consigo. Então, se eu lutei
eu batalhei, eu venci. Eu sou muito feliz hoje, porque não dá para ficar nem um dia sem ele. Faz muita falta. É tão encantador, é tão mágico, que ao acordar, a primeira coisa que ele faz é colocar o implante. Então isso já responde tudo. Ele não quer, ele escolheu ouvir também. E ele agradece muito a mim. Mamãe, que bom, né? Que bom que eu escuto, que bom que eu falo, que bom que eu me comunico. Então, isso, para mim, valeu. Meu nome é Cátia Rocha, eu sou de Boa Vista, Roraima, sou mãe do Otávio Rocha Freitas. O Otávio nasceu ouvinte e com 1 ano e 5 meses perdeu a audição, deixou de caminhar, teve a sua marcha comprometida e também deixou de enxergar. Como por um milagre, o Otávio voltou a enxergar com 5 dias, ficou ainda com um tempo com a marcha comprometida, por 9 meses e passou 12 anos, 8 meses e 22 dias de privação de som. Nós rodamos por quase todos os programas de implante coclear em busca dessa melhor qualidade de vida para o Otávio. No comecinho de 2012, nós tivemos uma notícia através do Jornal Nacional da obrigatoriedade dos planos em estar garantindo a cirurgia de implante coclear. Foi quando nós descobrimos que em Brasília havia um otologista que fazia essa cirurgia. E a gente conseguiu, através do plano de saúde, que o Otávio fizesse a cirurgia dele. Tá forte? Forte. Eu sei que não tá doendo. Tá doendo? Pode falar. Mais ou menos. Tá muito fraquinho. O nervo dele. Como esperado, foi uma mágica incrível. E das várias vezes que eu escrevi na época da presidência, eu escrevi 365 cartas para que eu pudesse ser ouvida, para que ele pudesse garantir pelo SUS esse implante coclear. E nessa carta eu dizia que o único sonho da minha vida era ver o meu filho voltar a ouvir. Depois de 12 anos, 8 meses e 22 dias, quando ele foi para a ativação, que a minha irmã bateu palmas e ele levou um tempo para virar porque ele não acreditava. Eu me emociono até hoje quando falo desse momento, que para nós foi ímpar. Para nós foi algo realmente indescritível. Não tá doendo? Que bom! Eu sabia que ele ia chorar. Quando o Otávio ouviu o som pela primeira vez após um implante, meu Deus, como eu gostaria que todas as pessoas surdas no Brasil ou fora dele tivessem a oportunidade de ouvir novamente. O Otávio se adaptou maravilhosamente bem, mas que precisa de muita fono, precisa da ajuda em casa, precisa da ajuda na escola, precisa de uma rede de pessoas unidas, que nós escolhemos que o Otávio ouvisse pela melhor qualidade de vida, pela vida autônoma que ele precisa e pelas outras pessoas com surdez que ele ainda precisa ajudar. Muito obrigada.
O ponto de vista de quem passa pela situação é simplesmente a matéria-prima desse documentário. A gente nota que os alunos encontraram, através das imagens iniciais em preto e branco e sem áudio, uma forma de traduzir o sentimento de quem não consegue ouvir. É como se o mundo perdesse a cor. Mas há também uma mudança marcada no momento em que as imagens são apresentadas em cores. Achei que eles conseguiram definir bem a situação, não é, Aline? Sim. Além disso, eles trabalharam o vídeo de forma didática, apresentando os assuntos por títulos que funcionaram como um fio condutor do documentário. Eu destaco também o uso dos letterings sobre as imagens iniciais, com frases dos depoimentos que ajudaram a reforçar o que mudou depois que as pessoas escolheram ouvir. E eu me emocionei muito com o vídeo, com a parte que mostra o menino voltando a escutar. Me fez pensar em como seria a vida sem som. Muito bom. Som e imagem. 2 elementos audiovisuais, como o próprio nome já diz, fundamentais na produção dos seus vídeos e que não se separam nunca. Então bora articular esse encaixe? Eu tô aguardando o seu vídeo. É só se organizar com o seu coordenador de curso e mandar ver. Te vejo na semana que vem. Beijo! E que não se separam, que os alunos encontraram através das imagens das